Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do podcast Eunice Entrevista, né? Eu gosto de entrevistar, imagina só, não sei muito bem, mas nós estamos levando. No dia de hoje, nós temos aqui a nossa psicóloga, doutora. Doutora, a senhora sabia que eu fiquei um tempão aqui para ver o seu nome? A nossa psicóloga Laena. Ana, né? Laena. Laiana Portela. A doutora Laiana Portela. Laiana, né? Laena. Laena, né? Laena Lê como Portela. escreve. Estou desde ontem, assim, É, Laena, é Laena, diferente, é Laena, um nome Laena. diferente. Mas é bonito, né? Aham. Laena Portela. E a doutora está para colaborar conosco, né, aqui com toda a sociedade. Eu também não entendo muito do que está acontecendo, eu sei que é muito sério e é delicado. É um tema que cada um de nós, em cada um de nós gera uma preocupação peculiar, né? Porque trata de ser humano, trata de criança, de adolescente, envolvido numa questão muito, muito delicada. Então, a doutora vai conversar conosco sobre, que aqui é um grande desafio, inclusive, né? Sobre a adultização infantil. Gente, a adultização infantil. Doutora, a senhora, por favor, daqui a pouco nós vamos saber o que é adultização infantil, porque até então era uma palavra que não é tão conhecida, né? Sim. No nosso dia a dia, no métier, não é tão conhecida assim. E como se trata de criança, quando nós falamos infantil, porque trata de criança. A doutora é psicóloga, a doutora é psicóloga e vai nos trazer grandes informações. E desde já nós agradecemos a presença da senhora, doutora, jovem, né? Jovem ainda na sua adolescência, mas já galga de grande conhecimento e nos traz maiores informações para que nós fiquemos alerta e também tenhamos segurança, né? Para que ainda no momento em que se você é lançado nessa situação, sendo jogado para essa situação, o que você pode fazer e que grau digamos, de prejuízo vai trazer para a formação das crianças. Doutora, nós agradecemos a senhora. Muito boa tarde. E nós gostaríamos que a senhora falasse sobre a sua profissão, a sua função, como a senhora desenvolve esse trabalho e qual é, no início, a senhora pode se manifestar e dizer o que a senhora pensa do que está acontecendo e depois partir para algumas questões que a senhora achar também interessantes. Tá? Muito obrigada, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, doutora Eunice. Eu estou muito feliz com o convite, honrada em falar nesse assunto que é tão importante e tão relevante. Apesar do nome ser um nome novo, que a gente não estava familiarizado, é um assunto já de situações e experiências muito antigas, que hoje a psicologia e todo esse acesso à informação ajuda a gente a nomear. E eu quero hoje que a gente tenha esse bate-papo para entender mesmo qual nome a gente pode dar para essas situações, para perceber e olhar o entorno. Porque muitas vezes a gente nem sabe que isso é algo sério, que isso é algo que pode ser tratável, que isso é algo que pode ser solucionável dentro dos nossos pequenos atos, nossas pequenas atitudes, né? Eu sou psicóloga já há 12 anos, não parece essa cara de nova. E eu trabalho com o comportamento humano, não só na clínica, também dando palestras, fazendo rodas de conversas. Eu tenho um coletivo com outras mulheres negras, que se chama Coletivo Abraço Negro. Hoje eu sou recém-mãe, o neném está com 10 meses, daqui a pouquinho faz Parabéns. um ano. Obrigada. E mais do que nunca esse assunto, para mim, é de extrema importância, porque eu sei que eu também preciso olhar, não só com olhar psicológico, mas com olhar humano, sobre essas questões que são questões do mundo. São fenômenos sociais que a gente precisa se preparar. E como a senhora falou, a adultização infantil. Eu tenho uma impressão que nós vamos ter que falar o que é adultização. Sim, importantíssimo. A senhora pode definir a adultização A infantil? adultização... Porque ela tem tornado
tão presente nas discussões atuais? Eu acredito muito que ela está presente, porque nós temos esse avanço tecnológico, esse acesso à informação, e hoje em dia é muito fácil ter acesso a qualquer tipo de questão. Você tem uma dúvida, você vai lá no buscador, hoje em dia na inteligência artificial, e tem ali a informação na sua mão. Mas quando a gente fala de adultização, a gente precisa perceber que é esse fenômeno que acontece quando? Crianças e adolescentes, e aqui eu reforço que não são só adolescentes e não são só crianças, são os dois, começam a assumir papéis que são dos adultos. E esses papéis acabam atrapalhando o desenvolvimento natural das fases dessas crianças e adolescentes. Por exemplo, a criança ou adolescente, quem convive, quem já foi um dia sabe, a gente passa por fases muito específicas por idade. Existe a pré-infância, existe a pré-adolescência, existe a adolescência e, enfim, a idade adulta. E cada uma dessas fases demanda um tipo de estímulo, de desenvolvimento, e o curso natural é que a gente mantenha essas crianças e adolescentes nesse tipo de desenvolvimento e não os coloque em papéis de adulto, como de cuidador, como um papel de solucionador de problemas, ou como um papel de alguém que está muito exposto nas redes sociais. E a adultização é isso, quando eles saem desse papel e assumem papéis de adultos. E esse comportamento que nós passamos agora, essa questão das crianças que estão se sendo expostas nas redes sociais, isso acontece quando? Quando nós temos acesso à tecnologia, porque se você tem um acesso ao celular, onde você pode se comunicar com as outras pessoas, e qual mais ou menos é que nós podemos dizer que é a idade ideal para a criança utilizar essas ferramentas, da internet que vem causando prejuízo na formação de caráter, de personalidade das crianças, dos adolescentes? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu estava lendo sobre os termos das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, e a idade mínima deles é 18 anos. Então, tanto que essas redes sociais, elas têm como é que a gente pode falar? O Kids, né? O para crianças, que lá é permitido de 1 a tantos anos, mas o ideal seria os 18. Mas o que acontece? Quando o pai abre, a gente vê isso, é muito comum, abre uma conta e coloca assim, gerenciado pelo pai. Quantas vezes a gente não vê isso, né, nas redes sociais? Não só de crianças, como de cachorro, enfim, tem isso, né? Porque a rede social, o que que é? É uma grande reunião entre pessoas. Pessoas. E aí o que acontece, que eu acho que é grave, é que não existe a fiscalização, a regulação desses conteúdos. Por isso que tá lá 18 anos, porque não tem a regulação. Hoje já estamos mudando o cenário, né? Sim. Já existe uma mudança aí acontecendo. Mas eu acredito que, como eu falei anteriormente, a gente precisa entender essas fases do desenvolvimento. A criança com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, ela tem uma forma de pensar que não tem o discernimento que uma criança, que um pré-adolescente, um adolescente de 18, 17 anos, porque ela ainda não consegue entender o mundo e configurar o mundo com o discernimento do seguinte modo: isso é certo, isso é errado, isso é correto, isso me protege. Então ela vai ler uma informação na rede social e vai achar, estou protegida. Ela vai falar com pessoas sem ver o rosto. E se ela não tiver a devida orientação, se não tiver os pais ali no sentido do cuidado, ela vai acreditar naquela pessoa, ela vai construir a identidade dela de acordo com aquelas informações. Esse é o perigo das redes, né? É muito sério, né? Sério porque a criança ela ainda não sabe definir as coisas, né? O que é errado. Até uma certa idade, que eu não sei qual é, a gente pensa que tudo a gente pode fazer, né? Tudo é meu, tudo é nosso. A criança tem isso, né? A criança não tem isso aqui, isso aqui é meu, o lápis é meu. Ele começa, me parece, com 2 anos, eu não sei, a definir essas coisas, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Como é que ele vai pensar que isso aqui me faz mal ou não faz mal? Né? Às vezes eu tenho o caso de uma amiga que ela, com uma funcionária que ficava com a filha dela, causou um prejuízo, uma criança de 5 anos, né? Causou um prejuízo enorme, né? A criança passou por uma situação meio delicada. Depois também não queria denunciar, né? A própria criança não quis
não quis falar sobre o assunto. Sim. Ela só falou para dizer para a mãe, depois ela calou e disse que não queria falar mais sobre o assunto em lugar nenhum, porque ela tinha vergonha. Então, fica difícil de você definir uma idade, porque a sua formação de adolescente vai até os 18 anos, né? Tem um país, não sei qual é o país, não sei se foi na França, que tornou lei. A criança não pode pegar no telefone celular, mas não pode mesmo, por exemplo, celular, utilizar até que seja até uma certa idade, não sei se é 12 anos. Mas tem família que não deixa, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que os filhos só podem usar celular. Depois de velhos, né? Estavam ficando velhos. É. Não, isso aqui não pode, não pode. Doutora, e qual é o impacto de tudo isso? O que acontece, principalmente com a nossa saúde mental, é como é interrompido esse ciclo de desenvolvimento e acontece a adultização, essa criança, esse adolescente vai enfrentar problemas de sociabilização. Muitas vezes não vão conseguir construir vínculos com outras pessoas. Vão ter problemas, por exemplo, na identidade, porque talvez ela seja aquela pessoa que não se conhece, só conhece o que é exposto, só tem um discernimento do que é certo ou errado por alguma tendência, alguma moda, e principalmente o alto índice das questões de saúde mental, transtornos de depressão, ansiedade. Por quê? Quando a gente é criança e adolescente, a gente está formando, de uma forma agora, de um termo técnico, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que cria o discernimento, que ensina para a gente quais são as emoções. Então, neurologicamente, a criança e o adolescente não estão prontos para tomarem decisões, porque não está formado. E aí você vai. É fácil ser levado. É fácil ser levado e você é muito convencido pela recompensa. Então, faça isso que eu vou te dar isso em troca. Faça isso que eu vou te dar um celular novo. Eu vou te levar para conhecer isso, para conhecer aquilo. E, inclusive, esses casos que ficaram sensualização, né? De sensualização, a própria adolescente não entendia que aquilo era um comportamento errado. Ela achava que aquilo era normal, porque ela via outras crianças fazendo. Eu vou rebolar vestida seminua porque eu vejo outras crianças fazendo e para mim isso é o certo. Ninguém me falou que é errado. Sim. Você entende que o falar que é errado tem que iniciar nessa educação, nessa estrutura familiar. É importante isso daí, né? Não é tabu. As pessoas falam, não, mas isso é tabu, tudo tem preconceito, a criança se desenvolve marcada pela exigência, pelo não do pai e da mãe. Mas numa situação como essa, é importante que a criança, eu penso que é importante conversar com ela sobre toda essa questão da sua sensualidade, qual é o momento correto, certo? Né? Nem tem correto, mas pelo menos... É importante primeiro gerenciar o que essa criança e adolescente estão fazendo no telefone celular, né? Existe hoje aqueles aplicativos de controle parental, isso é importantíssimo. E já iniciar essas conversas, por exemplo, quando os temas estão muito notórios, estão na mídia, olha, você viu essa reportagem? Vamos conversar sobre isso. Ao meu ver, nessa minha experiência profissional, eu sempre vejo que o diálogo salva. O diálogo de informação. Eu não vou brigar com meu filho, eu vou informar. É isso que acontece, é isso que vai acontecer se você fizer isso. Causa e consequência do que é o mundo. E não só sobre assuntos de temas midiáticos, mas todos, porque quando a criança está na escola, em outros cenários sociais também, aula de inglês, aula de natação, aula de qualquer coisa, ela está em contato com coisas que são externas, não é só o que ela vê em casa. Então, ela vai trazer o linguajar, ela vai trazer costumes, ela vai trazer coisas que você... De onde meu filho tirou isso? Isso eu não falo aqui em casa, esse tipo de palavra eu não falo. E aí você vai olhar o contexto, às vezes não é só o que você fala, é tudo isso que ele está inserido. Por isso é importante você ser presente na vida dos seus filhos. E não é aquela presença sufocante, é aquela presença de diálogo. Vamos conversar sobre isso? Às vezes a criança ou o adolescente não querem conversar. Eu sempre oriento assim, tá bom, filha, você não quer conversar agora, mas quando você quiser, mamãe está aqui para te escutar. Porque isso respeita o tempo da criança, traz uma frase de empatia para aquela criança e quando ela se sentir segura, ela vai procurar. E na maioria das vezes a criança vai procurar. Porque também ela tem que se sentir segura, né? De que ela não vai ser reprimida, que não vai acontecer.
E eu vejo isso muito quando eu passei por alguns momentos conversando com crianças que passaram por passaram por algum tipo de Situações de vulnerabilidade. vulnerabilidade, assédio, né, essas coisas todas. Elas nunca chegam a contar para os pais. Ela tem medo de contar, mas são situações que elas só permitem com a maturidade. Eu conheci uma pessoa com 40 anos e ela disse que o que ela passou lá atrás, ela tinha uns 5 anos, ela não contou e não iria contar, porque foi praticado com pessoa da família. Aí ela disse que não contaria. Conversando porque isso daí vai causar um grande transtorno na nossa vida. Então, a criança, ela tem sabe o que é medo? Medo. Porque geralmente esses abusos, eles vêm em torno do medo. A pessoa que faz isso, ela faz uma ameaça para a criança, nesse cenário de vulnerabilidade, né? E por que medo? Porque normalmente os pais ou os cuidadores não têm, eles também têm medo de entrar nesse assunto, por um tabu, por uma falta de orientação. E aí, tudo bem, não consigo, vou ver se a escola faz esse papel. E a escola tem feito esse papel de ter temas e conscientização e palestras para a criança entender, porque vamos falar que é uma questão de abuso. Às vezes a criança não sabe que aquilo é um abuso. Às vezes não. Ela não sabe, Ela né? não sabe. Ela não sabe que aquilo, na cabeça dela é um carinho especial, na cabeça dela é um abraço especial, mas nunca que é algo que vai além dos limites. Por isso que sempre a saída é o diálogo aberto e contextualizado, né? Você vai pegar uma criança de 5 anos, é uma forma que a gente conversa, uma criança de 10 é uma outra forma, um adolescente é outra forma também. Exato, porque se você tiver 4 filhos, cada um Cada um está vivendo uma fase, né? Uhum. Aí eu tenho a impressão que não dá para passar para os 4 a mesma informação, não é? Não dá. Não dá, porque cada um vai receber de um jeito. Eu tinha uma professora que ela dava uma dica para filhos adolescentes, era sair, colocar o menino atrás e conversar com ele pelo retrovisor, porque eles têm vergonha do contato visual, né? Então conversar pelo retrovisor, que é uma dica assim com adolescentes, né? Eles são muito inteligentes, né? Mas essa parte assim de afeto, essas coisas assim de chegar próximo, pegar. Existe uma questão que o brasileiro, ele gosta de abraçar, né? Sim. Ele gosta de pegar, tudo ele pega no seu braço, ele empurra aqui, está conversando, está batendo, né? Tem país que não aceita isso, não. Não aceita esse tipo de contato de jeito nenhum. Tem uns que o cumprimento é assim, dá bate, pega na mão, e daí a gente não tem. Esse contato físico, no caso, digamos, o que aconteceu agora, né, nessa descoberta, dessa investigação? Como que a senhora analisa aquilo ali, doutor? Eu acredito que é bem, sabe aquilo que a pessoa é um oportunismo, né? A pessoa continua fazendo porque vê que tem espaço, vê que é algo que não está sendo fiscalizado, vê que é algo que o dinheiro tem entrado fácil, ali envolvem outras questões também, e continua fazendo. E assim, é de uma crueldade desses cuidadores, porque assim, eu entendo, eu acho que o ECA diz isso, né? Toda criança, ela precisa de amparo. Você vê uma criança sozinha, independente de ela ser sua filha ou não, ou ser alguém da família, você tem o dever de proteger aquela criança. Então, o que esse influenciador fez foi nada mais que a obrigação dele. Eu vou denunciar porque eu sei que eu estou vendo algo errado. Se as plataformas digitais não fizeram isso, cabe a mim, e pelo que eu estava entendendo, ele passou meses criando esse documentário, né? Não sei se a senhora teve a oportunidade de assistir. Então, ele passou meses buscando informação e tendo muito cuidado para falar sobre esse assunto que deveria ser já uma preocupação de todas as redes sociais há muito tempo, né? E assim, quando a gente fala em adultização, claro que a gente está falando de algo que está muito nas mídias, mas a gente não pode deixar de pensar em outras formas de adultização, como, por exemplo, a parentificação, que é quando um cuidador tira a sua responsabilidade e deixa para o filho mais velho. Então, o filho mais velho vai cuidar dos irmãos, vai cuidar, às vezes, até da renda da casa. Isso também é uma forma de colocar crianças e adolescentes em papéis de adultos. E aquela outra forma que é
um pouco mais sutil, mas também uma forma de adultizar as crianças, que é: eu vou impor uma agenda cheia para o meu filho. Vou colocar no tênis, no judô, na natação, no futebol, e eu vou cobrar sempre nota 10 dele. Isso também é uma forma de adultização que gera impactos na saúde mental de crianças e adolescentes. Então, a utilização infantil, ela não é só a questão de a criança estar sendo, digamos, convencida por alguém para praticar um ato que seja sexualmente proibido, ainda não aconselhável para aquela idade, como se vestir, aquelas danças, como a senhora acabou de falar. Então, ela leva também, ela, digamos assim, isso que é preciso entender, ela também atinge aquelas pessoas que ficam destinadas como cuidadores daquelas crianças, pode ser um filho mais velho ou uma filha mais velha que vai cuidar das crianças. Essa pessoa também está nesse mesmo nível de responsabilidade de não passar por esse processo de adultização. Sim, infelizmente. E é uma questão que talvez a gente não soubesse nomear antes de toda essa exposição midiática, né, desse tema, mas que acontecem pelos fatores socioeconômicos, porque quando a gente vê famílias que têm uma condição social e financeira muito abaixo, não tem outra saída, a não ser deixar uma criança ou um adolescente mais velho nesse cuidado enquanto os responsáveis vão para o trabalho. Mas isso não envolve só essas famílias de baixa renda, também envolve, por exemplo, aquele pai ou cuidador que coloca toda a responsabilidade emocional naquela criança. Muito comum em ambientes, por exemplo, onde tem separação dos pais. Sim. Né? E aí a criança vai lá e assume: ai, meus pais estão tristes, eles vão ficar comigo, vão ficar juntos por causa de mim. Então, tudo isso é uma forma também de adultização. É você estabelecer para a criança e para o adolescente esse tipo de responsabilidade que não condiz à idade deles. E no caso de separação, a história da convivência compartilhada, não é? Como que acontece isso? Porque no momento ele recebe uma informação, no outro momento o ideal seria que os pais conversassem e dissessem: não, vamos estipular, é isso aqui para o nosso filho. Sim. Quando fica brigando, quando continua brigando, quando há, digamos assim, resistência de um ou do outro, isso daí afeta muito a criança e seria também o caso de adultos. Sim, sim. E é uma coisa muito curiosa, né, doutora? Porque essas crianças, elas percebem. A gente subestima o que criança e adolescente sabe e pensa. Mas eles já sabem que os pais não estão bem. Eles veem as brigas, eles não toleram essas brigas. Então, para eles, muitas vezes vamos se separar, que bom! Era tudo que eu queria. Eu não aguento mais ver vocês brigando, ver vocês, né, com raiva. Isso não faz bem. E é a gente ter esse cuidado de não subestimar o que essa criança e adolescente está pensando. Porque quando os pais brigam, que são os principais cuidadores, na frente de uma criança, o que eles estão mostrando para aquela criança? Que não é um lugar seguro, que é um lugar de violência, que é um lugar que não... E eu até incentivo, às vezes, alguns pais que estão nesse processo de: se você brigou, mostre que vocês fizeram as pazes. Mostre a solução. Para a criança não ficar com aquela informação de que só tem briga. Ah, não, também tem pazes, também tem o acordo. Então é importante mostrar isso. O que é a vida real. Ter esses diálogos com a criança e o adolescente. De que existe a briga, existe o confronto, existe o conflito, mas existe a solução também. E são decisões que nós tomamos por nós, né? Sim. Quando nós tomamos uma decisão, não interessa se a criança vai gostar ou não. Daí eu acho muito interessante. Eu tomo minha decisão de discutir dentro de casa, de criar certas polêmicas em casa. Eu resolvo fazer do meu jeito, mas eu não penso no... E por que acontece isso? Você não pensa que ali existem crianças que vão passar por impactos emocionais que vai influenciar em toda a sua trajetória de vida, né? Assim, e assim, é muito relativo, né, ter uma resposta certa, porque cada casal é um casal. Mas normalmente eles
insistem nessa questão de vou continuar pela família, pelo filho, por alguma crença, que a gente chama de crença limitante, que eles carregam ali a ideia de que família perfeita só é se eu estiver junto, às vezes umas crenças religiosas, às vezes umas crenças de dor, de traumas, porque é um pai ou uma mãe que veio de uma família desestruturada e quer uma família estruturada, mas não tem condições psicológicas para construir. Então é muito relativo, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Mas o que é certo nessa pergunta? O que deve ser feito? Proteger as crianças. Dá para o pai perceber, ou a mãe, quando a criança está tendo esse processo de adaptação? Sim, porque a mudança de comportamento ela é muito brusca, ela é bem, como é que eu posso falar? Deixa os sinais muito claros. Então, os pais de adolescentes e crianças precisam observar. Isso aqui é normal da minha filha. Essa é a forma dela se comportar, de se vestir, de sair com os amigos, de se divertir, de ficar triste. E aí ela muda. E é uma mudança muito drástica, por isso que é fácil perceber, se forem pais presentes e atentos. Agora, são aqueles pais que deixam a criança o dia inteiro trancada no quarto, aí não tem como perceber. Então, é importante a presença, a nossa presença enquanto pais, enquanto cuidadores, vou perguntar se meu filho foi bem na escola hoje, vou perguntar qual é o assunto de interesse dele. Quais os amigos. O que é. Que ele passa o dia todo conversando, né? Quem são essas amizades? É bom aproximar os pais, aproximar os pais dos amigos dos seus filhos, dos colegas dos filhos. Sim. Né? Porque nós passamos por um momento que a criança também não tem muito espaço para brincar, para se divertir, é tudo tão complicado, violento, né? Em outros momentos da nossa vida, as crianças podiam brincar na rua, desenvolver o seu talento, inclusive ali, e as suas relações sociais. Hoje a gente não consegue mais fazer isso, porque está todo mundo trancado num apartamento também. Uhum. E além de estar todo mundo trancado no apartamento, a gente não pode negar a facilidade que é a tela. Porque na tela tem o divertimento, na tela tem o passatempo. E a gente realmente, eu falo como a gente porque isso é inerente a qualquer um, não é só criança. Não. A gente perde muito tempo, só assim. E aí quando vai ver, meu Deus, já se passaram 50 minutos, eu nem percebi. Então, para a criança, isso é um prato cheio. É como abrir uma geladeira e ter um monte de guloseima ali para eles comerem e terem esse acesso o tempo inteiro. Acho que a internet afasta muitas pessoas. Acho que tem a desconexão, sim, mas ao mesmo tempo ela aproxima. Por exemplo, famílias que moram em lugares diferentes. Então, existe hoje o videochamada para você se aproximar. Então, tem essa parte da desvantagem e da vantagem também. Agora, quando ela é utilizada sem nenhum critério, aí esse é o problema. Que é o problema, né? Mas agora nós já temos leis, né? Que já começam a alcançar esse tipo de comportamento das pessoas e já proíbem também. Já temos alguns resultados de tudo que está acontecendo aí. Uhum. Agora, é difícil para você também conter isso daí, porque nas escolas, os professores, às vezes os professores sentem a diferença das crianças como estão se comportando também, e pode auxiliar nisso daí. Podem, porque eu acho que depois dos pais, os professores são os cuidadores que mais convivem com as crianças. E eu não sei se você teve a oportunidade de conversar com algum professor ultimamente, mas assim, eu atendo algumas professoras, elas sempre me falam. E isso é notório, assim, a criança muda do dia para a noite o comportamento e ela já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Procure os pais, porque normalmente é uma criança que participa da aula, que tira notas boas, aí vem uma nota baixa, ele está mais recluso, não tá, o grupinho de amigos já não é o mesmo. Então, essas que a gente acha que é uma sutileza, o professor está observando o tempo inteiro. E ele começa também a se afastar, né? Se afastar, o afastamento é um indicativo também. Então, como digamos que as pessoas, as mães que não têm condição de ter uma pessoa para cuidar dos seus filhos em casa, ele vai sofrer influência dos colegas, dos vizinhos. Como que vai controlar isso, doutora? Essa é a questão, a gente não tem como controlar. Mas se a gente tem esse diálogo aberto com os nossos filhos, eles vão chegar em casa e eles vão contar. Mamãe, fulano fez isso. É errado, né? A senhora falou para mim naquele dia que é errado. Tudo é o diálogo aberto e de segurança que eu passo para quem eu estou cuidando. Porque por mais que ele tenha acesso
a todas essas questões do mundo, de perigo, de vulnerabilidade, ali ele vai ter o discernimento. Isso aqui não é, não é legal para mim. Isso aqui não é bom. Lá em casa, minha mãe me orientou que não era uma coisa legal para eu fazer. Então, na realidade, nós estamos trabalhando aqui com a questão que realmente é na nossa casa, com a nossa família, é que nós vamos encontrar todas as informações e saber dos riscos que nós corremos e quando saímos de casa, então eu tenho que sair de casa seguro. Seguro. E a mãe que não consegue passar o dia todo em casa com o filho, doutora? Não, esse é o cenário, né? A gente não consegue, é impossível. No mundo atual, o tempo inteiro é do trabalho. Hoje nota-se, por exemplo, não só a sociedade como um todo, mas o nosso tempo mudou. Hoje é Mudou dividido muito. por trabalho e família, não é só família. Mas é o que eu digo, quanto mais diálogo, quanto mais conversa, essa ausência física, ela não destrói o que já foi construído. No momento que eu tenho de qualidade com meu filho ou com a minha filha, que eu posso trabalhar esses assuntos, já é suficiente. Uma ocasião chegou na aula de psicologia, aí o professor falou assim, aí eu fiquei meio preocupada, né? Ele falou assim, tem mãe que fica com os filhos 12 horas e não faz o que uma que passa 4 horas em casa. Porque esse tempo que ela fica de 4 horas, ela está em casa, está cuidando, né, ou 3 horas ou 2 horas. Isso não é o tempo que você passa junto, é a qualidade do tempo que você tem para sentar e ter um diálogo com seu filho, sentar assim, à mesa para discutir alguns assuntos interessantes, falar isso que a senhora acabou de falar, falar assim, já foi à escola, como é que estão os seus colegas, e também discutir algumas coisas interessantes do livro, eu não sei, né? Não, mas é esse caminho. E é interessante a gente perceber também que, às vezes, para a gente ter acesso a essas crianças e adolescentes, a gente tem que conhecê-los. Ah, o que fulano gosta de fazer? E é o cinema. Então, vamos tirar um final... Inclusive, está até na promoção essa semana no cinema, né? Vamos tirar uma tarde, uma noite para irmos ao cinema, porque ali você conecta. Conectou com a criança ou adolescente, abre mais espaço para esses diálogos. Não é chamar o menino quando chegou em casa e já colocar, olha, está acontecendo isso, o mundo é perigoso, faça isso, faça aquilo. É ter essa conexão para poder levar informação. Ele não consegue, né? Não dá. Não, a própria criança ou adolescente não consegue. Qual é aquela palavra? Não é digerir, a palavra me fugiu agora. Internalizar. Internalizar. O que é importante ou não para ela. Na fase de 2 anos, a gente já começa a introduzir essas questões assim ou não? É 5 anos, 6 anos? É importante já quando já tem a fala, né? A fala e a escuta, porque se acontecer alguma coisa, a criança pode trazer para você nos termos certos. Olha, o que aquela pessoa fez, eu não gostei. 2 a 3 anos, a fala ainda está sendo construída. Mas é importante já falar, né? Tem vários vídeos educativos, inclusive, que a gente acha, né? Qual é a parte do corpo que é proibida, qual não é. Estudar a anatomia, né? Cada dia começa É. a formação. As crianças amadurecem mais rápido agora, Eu tenho essa impressão também. não é? Elas ficam mais maduras, assim, na minha concepção, né? Eu vejo crianças de 2 anos que já falam, entendem as coisas e decide, quer decidir. Eu acho que é o acesso à informação, porque hoje nós pais podemos, por exemplo, o filho está numa fase de desenvolvimento, eu vejo isso muito com o meu bebê. E aí eu vou procurar o que fazer para desenvolver melhor. E aí tem uma série de atividades. Agora ele está aprendendo a andar. Então a pediatra, e eu sempre busco a ajuda profissional, não só dicas de Instagram, né? Mas o que eu posso fazer? Ela, olha, incentiva ele a ficar em pé no berço, incentiva a lateralizar, vai aprendendo os termos também, ele tem que ir andando no berço. Então a gente tem acesso a essa informação mais fácil. E eu acho que a gente está mais engajado também. Né? Eu acho que o que eu posso fazer para melhorar aqui o desenvolvimento? Tira o papel só do professor. Também introduz esse papel de orientar assuntos que sejam cabeludos ou difíceis dentro de casa. E a escola como complementar. Sim, porque é lá que você vai ter, como a senhora falou, palestras. Sim. Né? Vai ouvir então, já professores explicando, interagindo com eles. A escola é fundamental, Fundamental. Né? Fundamental na nossa na nossa formação, né? Porque é lá que você vai definir o que você vai fazer, o que você vai construir para a sua vida, qual a profissão que você vai escolher. Sim. E se a criança já vem com essas
questões muito acentuadas na vida dela, é muito difícil, então, até interagir mesmo na própria escola. Né? Mas agora, doutora, eu acho que nós tínhamos para acrescentar aqui. Eu acho que essa parte também da gente entender que a adultização não é só exposição, né? Que é a gente prestar atenção nessas crianças e adolescentes que a gente tem cuidado, se não é o extremo, não vou deixar o menino fazer nada, é trazer atividades domésticas, por exemplo, seu filho comeu ou deixou a louça suja, ele lava a sua própria louça. A diferença não, ele vai lavar a louça de todo mundo. Né? Não é isso, é que ele aprenda responsabilidades. Eu acho que tem essa linha tênue, né? Até que ponto é uma responsabilidade para o meu filho e até que ponto é a minha responsabilidade enquanto adulto. Porque eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Acho que a mãe que tinha 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, não conseguia. Não. Isso era... Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou não. Nós temos hoje o Estatuto da Criança, né, do Adolescente, Sim. que também temos o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é responsável também pela sua parte, né, de cuidar das crianças. Quando ele encontra alguma falha, ele já se manifesta. Nós já temos algumas redes de apoio também, não é, professor? Para que possa nos auxiliar em orientar as nossas crianças, que o Conselho Tutelar, quando chega lá, já é para decidir como é que deve ser, não. Por que não cuidou? Porque agora sim é uma questão do Estado. Gente, eu fico muito preocupada, sabe por quê? É assim, em casa, nós escutamos os nossos pais, precisamos escutar, dialogar, sim, com nossos pais. Se não for o pai, a mãe, mas o avô, a avó, a tia, pessoas responsáveis. Porque na rua mesmo, depois que você sai e que você passa por esse tipo digamos, de atitude das pessoas que praticam violência contra a criança e adolescente, aí não tem mais jeito, porque o Estado já vai punir, né? Você já não tem. E veja bem, isso daí, quando acontece, a criança percebe que ela estava no lugar errado, na hora errada, digamos assim, acompanhada de pessoas que estavam erradas perante, né, a conduta do Estado, ela vai sofrer uma agressão muito maior, porque ali ela já vai se sentir repreendida pelo Estado. A criança ainda tem essa questão de estar livre, porque o adolescente não atinge, né? Mas a pessoa que pratica esse ato, ela não tem como se livrar digamos assim, de uma intervenção do Estado. E aí você passa a responder, isso é muito ruim. Né? E eu acho que a forma da gente prevenir isso é exatamente tendo essa, vamos chamar assim, conscientização para os adultos, para os cuidadores, porque para evitar maiores sofrimentos para as crianças. Porque a criança ela não merece viver tudo isso, todo esse sofrimento de estar longe, porque apesar de tudo, aquele é o pai, aquela é a mãe. E nesses exemplos que a gente viu que viraram midiáticos, era o pai, era uma mãe, era um cuidador que fazia isso com o adolescente, com a criança. Então, nem ele tem essa noção de o que é coerente, o que não é. Mas agora ele vai ter, né? Agora ele vai ter. Agora ele vai ter. Com isso tudo vindo à tona. E eu sempre digo, de forma cruel, né? De forma cruel. Aí ele vai passar por esse processo, não tem jeito. Sim. Por isso que eu digo, se você não consegue, desde cedo, entender qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel nas relações com o ser humano, entre nós, quando você pratica um ato desse, você vai responder de forma drástica. Então, o cuidador também tem as responsabilidades dele. Né? Ele é responsável pelo que está acontecendo. E por isso que eu sempre alerto, né? Olha, não pratica determinados atos que possam contrariar a conduta das pessoas, porque senão você vai pagar de forma cruel, porque responder por isso daí é muito chato, você não vai fazer mais nada na sua vida. Eu desconhecia, eu não sabia que era proibido, eu não sabia que era pegar várias crianças
de fazer, digamos assim, uma festa todos os dias com essas crianças, expondo essas crianças e adolescentes, e, por conta disso, ainda receber, né, ser beneficiado economicamente, né? Não, Então, e a é uma gente vê que exploração. não é só um crime, né? São Não, vários, são vários. bebida alcoólica para as crianças, a exposição, enfim, a gente nota que quando uma pessoa tem esse nível de crueldade, é, é um buraco sem fundo. Sim. E veja bem, a bebida alcoólica, eu vejo, tem pai que bebe junto com os filhos, ainda adolescente. Aí, um adolescente, ele não tem, ainda não está ainda preparado para saber se ele pode beber 500 ml, 200 ml de álcool, de vinho, de uísque, não sei qual é a bebida. E esse adolescente, ele vai começar também a ingerir bebida alcoólica, o que atrapalha a vida dele lá fora, não é? Como fumar, é como beber fora do Sim. tempo. Você tem que... Eu penso que a bebida, eu sempre trabalhei assim, nós trabalhamos assim, né? Quando estávamos no exercício da função. Orientar o adolescente, orientar o nosso papel, né? Não é, eu sei que não era o papel do magistrado, nem tampouco o papel do promotor de justiça, que não está naquela função de estar fazendo, mas faz palestras, vai conversar, vai dizer, chama. Eu acho que a gente eu penso que nós temos que chamar a família, sabe? Eu penso que a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, a nossa preocupação em trazer esse tema para discutir não, para expor aqui e fazer uma análise diante de uma psicóloga, né? Porque eu estou aqui de engraçada, viu? Que nada, mas seu papel é fundamental nesse momento Quem de... diz aí o que pode me causar de impactos Sim. emocionais, porque é muito caro. Mas a nossa profissão, ela acaba sendo interligada, a gente não pode, uma depende da outra, Não né? é? Por exemplo, eu me sentia na obrigação de ir para as escolas conversar com os adolescentes. Né? Olha, é assim, e quando nós assumimos esse papel, eles escutam, assim, eles escutam, eles prestam atenção. Ainda mais quando a gente fala assim, eu já tive a idade de você, eu já fui adolescente, eu já fui criança, aí dá um exemplo, aí pronto, conecta. Doutora, eu não imagino que a gente nem sabe como você escapou de tudo isso quando era criança, sabe? Sim. Eu fico pensando que é muito sério, porque a gente não havia, no nosso período, não havia isso daí, né? Então, Essa essa conscientização. conscientização, por onde o pai e a mãe ficavam fiscalizando de onde nós estávamos, sei que lá em casa o papai era muito difícil. O papai era muito difícil, ele não podia sair. Doutor, eu até hoje não sei dançar. Me chama para dançar, eu faço essa coisa assim, mas dançar literalmente uma valsa, uma coisa dele, assim. Né? Ela não podia sair de casa, não podia namorar, isso era complicado, né? Sim. Era muito difícil, talvez não é muito bom, não. Esses limites para as crianças e adolescentes, eles têm que ser muito claros, você tem que explicar por que você não está saindo, porque isso e isso pode acontecer. Por que você não pode passar 4 horas no videogame direto? Porque isso e aquilo. Não é só dar o limite. Para de jogar videogame. Por quê? Porque tem um momento que a criança tem a fase da criança, mas por quê? Você está no celular 4 horas, eu não posso ficar no... Né? Tem esse argumento. Então, eu acho que esse trabalho de conscientização, e eu acho que é muito a ideia, né, do programa hoje, doutora, até agradeço pelo nosso diálogo aqui para informar as pessoas, eu vejo muito como uma das saídas, não a principal, mas como uma das ações para que a gente diminua esses impactos, tanto na saúde mental quanto no sistema judiciário, é informar. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Delegacia da Mulher, na época foi um estágio, e eles tinham um programa lá que era um grupo de apoio de homens. Então, assim, não era só informar a mulher, porque a mulher sabe. Sim. Então, a gente precisa olhar para os homens também. E esses homens que participavam Sim, do grupo, eles não reincidiam, eles não agrediam novamente a esposa, porque eles não estavam entendendo o cenário. Isso é importante, porque nós estamos preocupados que o crime, a violência contra a mulher aumentou. Né? E por que isso? A gente não está sabendo
trabalhar isso daí. Por que isso está acontecendo? Então, seria esse diálogo com o homem, né? E houve um diálogo numa ocasião, não sei quem foi discutir com o homem, discutir não, informar para ele, né? Ele disse assim, bem, agora é o seguinte, nós somos o único responsável por tudo que está acontecendo. Então, vamos retomar tudo. Ele falou, né? Vamos retomar a situação para ver por que nós estamos agindo assim também. Porque o homem não tá sendo ouvido. Olha isso. Nós não somos escutados, ninguém nos escuta, ninguém ouve o homem. Só ouve o lado de vocês, ele falando para mim. Né? E é curioso porque o que acontece com esses homens? A adultização também na infância. É uma coisa assim, se a gente fosse conversar aí até o final da tarde. Mas eles são adultizados desde cedo. Eu preciso trabalhar. Normalmente meu pai saiu, ele agredia a minha mãe, então eu entendo que isso é a solução. E eu vou ter que prover a casa, porque eu sou o filho mais velho. Então, normalmente é esse cenário. Tudo a gente volta para a adultização também dessas crianças. Era um homem, era um menino, era um adolescente que estava ali desamparado. E aí se transformou nesse homem violento, que não entende limites. Muitas vezes é isso, é um homem que está em sofrimento. Ele falou isso. Não, ninguém quer saber do meu sofrimento. Ninguém quer saber o que eu passei. Eu sempre digo que por trás de cada um de nós tem uma história, né? Sim. Cada um de nós tem uma história. E a nossa história, se ela não é contada, se ela não é conversada, eu digo que ela vai até o fim e você não consegue resolver as suas questões. Eu tenho muita preocupação com a formação, com, digamos assim, comportamento humano. Eu gosto muito desse tema, sabe? O que é o que é a condição humana? O que é o comportamento humano? Como que nós deveríamos nos conduzir? Será que nós teríamos chegado? Nós estamos vivendo um período de violência muito forte, até na internet, né, nas redes sociais. As pessoas xingam umas às outras, elas maltratam as outras pessoas. Por que nós chegamos a esse... Nós estamos no nosso limite, é um limite que nós estamos vivendo agora de agressividade, a gente não aguenta mais, extravasa tudo isso. Eu acho que é a nossa nova pandemia de saúde mental. Eu tenho essa impressão, que a gente ainda vai viver algo muito que foge assim do nosso controle, foge da nossa atuação. Hoje a gente vê os afastamentos são em números extremos de saúde mental. É depressão, é ansiedade, é um burnout. As empresas não estão afastando mais porque a pessoa quebrou o braço em acidente de trabalho. É porque teve uma crise de ansiedade no meio do trabalho. Então, a espiritualidade estaria, doutora, faltando na nossa geração aí? Estaria. Estaria? Sim. Quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que olhar para o biológico, para o psicológico, que são os nossos pensamentos, e para o espiritual. O que é o espiritual? Não é religião em si, não. Mas é a conexão com os sentimentos de esperança. Então, eu acredito eu tenho uma crença, eu tenho um ritual, eu tenho um pensamento sobre o dia de amanhã que vai dar tudo certo. Né? A gente precisa gosto muito do universo, né? Que é aquela linha da física quântica, como você se comporta, como você gostaria também de ser comportado, ou de ser cuidado, né? E também como você vê a questão mesmo do universo, onde existe a espiritualidade, a bondade, a compaixão, né? A empatia. O pensamento coletivo. O pensamento coletivo. De não pensar só em si, porque a gente tem se tornado seres humanos mais individuais. Eu estava até vendo uma propaganda, acho que era do Uber ou era do iFood. Antes, quando você ia para o aeroporto, você tinha que pedir de alguém da sua família. Hoje você pede o Uber. Antes, quando você queria uma comida, você tinha que ir ao restaurante. Hoje você pede delivery. Né? Então, fazer esses comparativos, porque a gente realmente precisa de mais coletividade, de mais presença, de mais 5 sentidos, né? Experiências como nós estamos tendo agora. Pois é, de conversar, de formar grupos, né? De trocar olhares, de trocar um aperto de mão. Tem uma médica que ela escreveu um livro assim, ela é psicóloga também, acho que a senhora conhece. A morte é um dia que vale a pena ser vivido, né? Que ela trabalha com tanatologia, né? Com os Luciana, acho que é o nome dela, né? Os pacientes terminais que ela trabalha, né? Tem uma passagem, ela tem algumas palestras, mas eu li o livro, né? Quando meu marido foi a óbito, acho que foi até a doutora Norma que me deu.
um livro desse, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Então, ela fazendo a comparação entre as pessoas que estão ali já na fase terminal, em um determinado hospital e outro em outro hospital, né? Qual a diferença de um para o outro? Porque um tinha assistência familiar, né? E a outra, embora tivesse muito dinheiro, mas estava isolada lá no seu cantinho, porque não tem ninguém que fala mesmo, né? Cuidar. E essa daqui e ela fala, né? O fato de você passar a mão no braço daquela pessoa já deixa tranquila para enfrentar aquele momento que é o momento de despedida, que a doutora Norma disse que um dia veio aqui conversar conosco sobre isso, né? A seu momento de sair daqui para ir para outro plano que ninguém sabe para onde vai, mas eu tenho uma impressão que eu não vou ter esse problema. Bom, Porque eu tenho plena consciência de que nós estamos aqui hoje, e é hoje, e amanhã, e eu sei que não sei se estarei amanhã, e se eu estiver a sorte de adoecer e chegar um momento em que eu tenha que sair daqui, eu tenho certeza que eu vou sair feliz. Eu vou sair feliz. Tá? Vou sair alegre, porque eu tenho convicção de que a vida, nós vivemos a finitude, ela não é passageira, mas ela tem que ser vivida, né? Mas não é vivida porque eu vou passar o dia todo passeando, o dia todo dançando, o dia todo bebendo, não. Eu ainda entendo assim. Não, Eu acho que ela tem que ser, ela tem que ser questionada a cada momento, feito reflexão sobre quem eu sou, porque eu fiz também filosofia, né? Eu gosto de filosofia. Aí, quem eu sou, o que eu faço aqui, qual é o meu papel aqui enquanto ser humano. E eu acho que até o propósito dos Propósito, encontros, né? exatamente. Hoje nós estamos aqui por uma razão, seja ela profissional, seja ela por alguma troca. E também de encerrar o dia, eu gosto muito desse pensamento que você trouxe à tona, que é, eu posso não acordar amanhã, mas o que eu fiz hoje já foi suficiente para o que eu acredito em missão, em coletividade, em propósito. Porque a senhora, né, deve ser assim, imagina a senhora psicóloga está aqui, está questionando um tema tão delicado. É bom você servir, né, enquanto você puder servir, e não olhar a quem, e não viver de ódio, angústia, vingança. Vingança é uma coisa assim, impressionante. Para mim é uma violência terrível. Você sabe aquela coisa muito carrasco. É um rancor, É um né, que você... rancor. E, então, se você você trabalha bem, você sabe que vai sair daqui. Sai bem. Né? Fazer o quê? Você não tem o que fazer também, né? Sim. O que está dentro da nossa possibilidade, a gente faz. Chegou aquele momento, já era. O padre Laudato dizia assim, nós, no curso de filosofia, nós tivemos um módulo para falar sobre a morte, né? Sobre as religiões. Era todo tipo de religião, ele reuniu o pessoal, quem era evangélico, quem era católico, quem era budista, não sei o que, ele reuniu para conversar todo mundo, né? Para ver como é que nós iríamos nos comportar um com o outro aqui do teu lado, coçando assim, né? Aí ele disse assim, olha, gente, então, ele acabou de partir, né? Nosso padre lá, saudoso. Ele dizia, olha, gente, se eu tiver... Ele é italiano, tá? Se eu tiver um segundinho de respirar, um segundinho para respirar, eu já vou me dar por feliz. Mas eu sei que aquele momento é único, né? É único e deve ser, na minha concepção, o melhor momento que você vai viver é esse. É que você vai sair consciente, tendo, digamos assim, um momento que você vai dizer assim, não, eu vou daqui e não quero ninguém chorando porque eu fiz o que Deus me permitiu fazer. Né? Então, eu acho que é isso e adeus. Você não precisa chorar por isso. Né? Obviamente que se eu perco um filho, eu não vou ficar assim, né? Outra dizer, se for eu, né? Um filho é outra história, né? É outra história, aí não tem jeito. Né? Mas pessoa assim, né? Eu não quero viver esse momento de angústia na hora em que eu estiver saindo daqui. Eu não sei que. Meu Deus, a pessoa que eu vou infartar também, né? Não tem problema
problema nenhum. Não, mas isso a gente não tem como saber. Não tem. É até melhor não saber, né? A gente vivemos mais plenamente sem essa Então, eu informação. penso que esse mundo agora não, sempre foi assim. Só que hoje é mais se publica, se denuncia, né? É, O mundo da maldade, o que é feito contra uma criança e um idoso que não tem condições, um idoso não tem condições não, eu acho que é muito triste assim, você ver a violência contra o idoso e contra a contra a criança. criança. Para mim são as piores, porque Piores, são duas gerações que não têm como se defender. Não tem como. O idoso não tem mais força, às vezes ele não consegue mais ter discernimento para falar que aquilo foi ruim para ele. Às vezes ele está numa situação em que ele depende daquele cuidador. não é? Eu vi um vídeo de um senhor que já é um idoso, né? Não sei nem se é verdade, mas foi assim que estava lá, se apresentou desse jeito, né? O filho não dava, a casa é dele, ele morava na casa dele, o filho morava lá, né? Aí o filho não dava mais confiança para ele, porque ele não queria bater papo com o filho, não sei o quê. E começou aquela discussão. Aí ele ficou silente, né? Não falou nada, ficou no silêncio. Ele falou. Ele tá bom, foi embora. Quando ele saiu, ele pegou todas as fechaduras, mandou trocar. Eu digo, pronto, agora que tu não entras. É só isso aí. Melhor estratégia. Isso é legal. Que tu não entra. É, Eu não sirvo pra nada, né? Então pronto. Vendei a minha casa. é, Vou morrer sozinho. é. Doutora, deixa sua mensagem para nós. Muito obrigada. Eu agradeço novamente o Tem mais alguma convite. coisa? Não, acho que falamos bem, falamos até além, né? Acho que a É. gente pode fazer um outro podcast até com a doutora Norma para falar sobre essas questões da espiritualidade que são importantes. Eu acho. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é sobre proteger as nossas crianças. Eu acho que todos nós temos essa responsabilidade. Se você vê algum comportamento diferente do habitual, é você realmente se importar e fazer algo. Nem que seja conversar com os pais ou observar mais, se caber uma denúncia, fazer uma denúncia. Mas nós também, pais, enquanto cuidadores, é prestar mais atenção nas nossas crianças, é estarmos presentes com qualidade. Não é preciso passar 12 horas direto, mas é 4 horas com qualidade, estando ali, conversando. E a gente vê que aquilo também nos engrandece. Porque ficar com crianças é uma troca muito boa. Então, todo mundo merece isso. Viver bem, viver em paz, com serenidade. Então, por isso que essas crianças têm que ser protegidas. E ela já sabe definir algumas coisas, né? Sim, sim. Eu tenho uma neta de 2 anos que ela estava caminhando e eu saí, ela disse, não, peraí. Depois, tá? Depois é a sua vez. Eu disse, tá ótimo, tudo bem, então eu vou ficar aqui aguardando. Depois você dá suas ordens. Exatamente. Né? Mas isso que a senhora está dizendo é muito importante, que todos nós temos que assumir essa responsabilidade pelas crianças, pelos idosos, pela nossa terceira idade, né, que não recebe esse amparo, esse acolhimento devido, que não maltrate os idosos, né? Que não maltrate a criança, porque realmente eles não têm força. E eu acho que assim, a base disso tudo é termos mais empatia. Sim, é empatia, né? Quanto mais empatia nós tivermos, melhor o mundo será. Exatamente. Que é um trabalho que depende só de nós. Eu lembro que o meu marido ele adoeceu, ele ficou realmente doente, né? Ele não andava, e nós tivemos cuidadora. E eu dizia para ele assim, tá tudo bem, tá? E a cuidadora, ele não gostava nem que eu chamasse a atenção da cuidadora na presença dele, porque ele não quer ser maltratado depois, né? Porque eu saio, né? Quem é que vai cuidar de mim, né? Obviamente que ele nunca ficou só, porque eu tenho 2 pessoas lá em casa, que até hoje são conosco, são de extrema confiança, e elas tomavam conta das cuidadoras, né? Mas eu via a preocupação dele, se eu ia chamar atenção, o que ela tinha feito, eu chamava atenção fora, lá no espaço longe, distante dele, para ele não ver, não sentir que eu estava chamando atenção. Né? Porque eu tinha essa preocupação dele ficar, que se fosse na frente dele, o que ela poderia pensar? Ela vai embora daqui a pouco, e um momento, digamos, tem alguns momentos que você fica só com a pessoa, né? Será que vai me tratar, me cuidar? Então ele tinha essa preocupação. Tinha essa preocupação. Eu nunca fiz, assim, nunca cheguei próximo para conversar com nenhuma das cuidadoras
sobre o que estava errado e o que estava certo. Depois eu conversava com ela lá fora, mas ele sentia que eu já tinha tomado alguma providência, né? É. Então, Não eu, podemos subestimar idosos nem crianças, né? não pode não. Então, eu ficava muito, 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 muito atenta para isso daí. Tanto que nesse período eu fiquei do meu trabalho para casa. Eu me isolei mesmo, tá? Eu me isolei tanto. E quando eu comecei isso aqui, eu tinha dificuldade de sair para estar aqui conversando assim com a senhora, entendendo, sobre esse aspecto, ou qualquer outro. E eu não queria ser vista, né? Porque eu fiquei muito tempo, mais uns 20 anos, de casa para lá, trabalho. Então, isso daí isola um pouco a gente, é muito ruim, né, também. Mas, para ter esses cuidados, né, os 12 anos que ele ficou precisando realmente, nós ficamos perto para poder para não permitir, porque eu também não sei qual seria a minha reação. Porque é muita covardia, né? Vamos lá. Não, mas era a sua missão naquele momento. Muita coragem, né? De você maltratar uma pessoa que está ali. Então, muito obrigada, Eu que doutora. agradeço. E espero estar aqui em outros momentos. Quero deixar aqui, Eu quero, né, eu estou, em olha, aberto para ser eu já lhe convidada. Gostei descobri. muito. Aí nós vamos conversar sobre outro assunto, que parece Sim. também, né? Obviamente que esse aqui é um dos mais graves, que eu considero, mas outras questões assim que eu gostaria muito de conversar com você. Então, conte comigo. Eu Muito gosto obrigada. muito da psicologia. Então, estamos aqui no caminho certo nesse encontro. Tá, muito obrigada, boa tarde, até o próximo encontro no nosso canal que é de informação. E agradeço todas as pessoas, todas que nós convidamos e conversamos aqui, porque todas saem do seu trabalho, deixam o seu tempo para estar aqui, para dar para todos nós essa satisfação e esse compromisso de responsabilidade perante a sociedade. Porque também não estamos aqui dizendo que isso aqui tem ônus, tem bônus, não tem nada. A pessoa que está aqui, ela vem porque ela gosta de prestar informação. E isso aqui é muito importante para a gente. Muito obrigada pela sua bondade, eu sou grata pela sua bondade, pelo seu espírito de colaboração e pela profissional que tu és. Obrigada, doutora. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde.